Olá, boa noite, tudo bem, pessoal? Estamos aqui nessa noite de domingo, iniciando uma live onde a gente vai falar sobre o tema Querer é Poder. E a gente vai ter uma convidada aqui nessa live que vai falar sobre o tema e também sobre o livro, uma coautoria no livro Mulheres Vibrantes. Vou esperar a pessoa chegar aqui, vou convidar ela. Já estou aqui falando sobre esse projeto maravilhoso de Daiane Souza Gratidão, que inclusive já está aqui. Ai, que maravilha, Renata, Roberta. Agora estou vendo você. Ei, que bom. Ai, que beleza. Beleza, agora fica melhor a gente falar com alguém que a gente está vendo. Já fiz outras lives falando com as pessoas sem vê-las, mas aí as pessoas que estavam nos assistindo estavam vendo nós duas. Então, Ah, como não estavam nos vendo, pensei, não, vamos fazer certinho a coisa, mas que agora vai bom, dar que bom. certo. Deu certo. Tá me escutando também? Escutando super bem. A Daiane Ah, já colocou ali também que apareceu e provavelmente o nosso áudio também tá bom, Daiane, né? Podemos seguir nosso que bom. bate-papo aqui. E então a gente está fazendo esse rodízio de lives, né? Já há uns quantos dias a gente iniciou, onde a gente está fazendo com todas as coautoras do livro Mulheres Vibrantes, né? Isso, Daiane respondeu que sim, então está tudo ótimo, tudo ok, deu beleza. tudo certo e a gente vai continuar aqui. E esse livro é muito importante para todas nós que estamos ali como primeira, com o nosso primeiro capítulo, como o nosso pontapé inicial, como uma escritora, né? Estamos com uma coautoria dentro desse livro, com um capítulo cada uma de nós. E a gente está realizando esse bate-papo, onde a gente então está trazendo um pouquinho sobre nossas histórias e o como que a gente está se sentindo, né, Roberta, de fazer parte de algo assim tão diferente da nossa rotina diária, muitas de nós realizando sonhos, outras de nós fazendo até mesmo um processo terapêutico, curando-se de algumas mágoas, de alguns bloqueios, porque escrever é muito terapêutico, né? E a gente está assim maravilhada com esse projeto, porque a gente teve uma assistência e está tendo uma assistência muito boa do nosso mentor de escrita, né, o Samuel, Com que é o certeza. dono da editora. A gente está tendo muita inspiração, motivação e também apoio através da nossa organizadora do livro, né, a Daiane, que deu uma mentoria para nós também, né, Com Roberta, para a gente colocar a certeza. nossa voz no mundo digital, né? Então a gente está se melhorando como pessoa, aparecendo mais nas redes sociais, colocando nossa voz no mundo, aparecendo para as pessoas e trazendo coisas da nossa vida que talvez nem nossos parentes mais próximos alguns não sabiam, né? Então a gente resolveu botar isso a público porque a gente sabe que isso pode, assim como está nos ajudando, pode ajudar as outras pessoas também. Então, eu vou pedir para a Roberta se apresentar aqui, falar um pouco dela, quem ela é, como que ela está hoje, onde ela mora, e também trazer um pouquinho assim como que está sendo essa experiência, como que você recebeu esse convite, assim, o que isso está ampliando assim a sua visão sobre o mundo, sobre a vida, sobre essa maravilhosa experiência de se tornar escritora. A palavra é sua. Então vamos lá. Boa noite, Fátima. Muito obrigada por estar fazendo essa live comigo. Obrigada a todos que estão aqui nos prestigiando e assistindo essa live. Agradeço de coração. Então, eu sou a Roberta e eu sou várias coisas. Sou mãe, sou filha, sou esposa, sou educadora, sou escritora internacional. Eu uso vários chapéus. Trabalho com, né, com life coaching, com terapia de liberação de emoções, então várias coisas.
mas o meu foco é realmente ajudar as pessoas, então, e é muito gratificante poder estar sempre ajudando, e então eu busco oportunidades de poder estar ajudando, e eu acho que, sabe, tá fazendo esse livro, tá escrevendo, né, o capítulo de cada livro, é realmente também uma forma de ajudar as pessoas. E porque a nossa história, quem sabe, se eu puder tocar a vida de pelo menos uma pessoa com a minha história, de motivar alguém, de tomar decisões importantes, de mudar a sua vida, né, com esse livro que a gente está conversando, ou de também do outro livro que eu também agora sou coautora de 2 livros, começamos com Mulher Vibrantes e aí foi para um outro projeto também que eu estou participando e que também de poder poder vencer obstáculos, né? Então, tanto um livro quanto o outro, eu espero poder ajudar pessoas. Não sei se eu respondi tudo, o que mais? Mas é maravilhoso isso, né? Eu acho que o intuito de cada uma de nós em colocar para fora, né, essa parte, esse pedaço da nossa vida, né? Eu acho que, de certa forma, o primeiro objetivo é a gente colocar isso a público, porque a gente, de certa forma, quer provar ou quer mostrar para as pessoas que as superações, né, os desafios que a gente enfrentou para a gente chegar até aqui, e até mesmo o desafio da gente colocar no papel isso, é um desafio também, né? A gente pensou muito, pelo menos eu pensei muito sobre isso. Nossa, será que eu estou pronta? Será que eu tô preparada para receber talvez elogios e talvez não elogios, né? Críticas ou coisa assim. E aí tudo isso a gente precisa ponderar, né? Precisa pensar sobre isso, precisa preparar o nosso emocional. E isso é algo assim que eu sempre digo assim, né, que é muito terapêutico isso, porque primeiro a cura vem para nós e depois ela vem para os outros. E quando a gente assume essa autonomia, quando a gente tem essa iniciativa de fazer isso, a gente não imagina o quanto a gente pode estar ajudando alguém. Porque talvez a pessoa não vá escrever um capítulo de um livro, ela não vá querer fazer isso, mas ela vai aprender com a nossa história, com a nossa superação, com a maneira como cada uma das coautoras lá se transformou e conseguiu atingir os seus objetivos, realizar sonhos, curar feridas, mágoas, né, do passado, ressignificar a sua vida, trabalhar o perdão, trabalhar o amor próprio, todos esses temas a gente tem no nosso livro, né, com as nossas coautoras. Então, ele é um livro de autoajuda, e eu digo assim, é um livro de autoajuda baseado em fatos reais. Eu sempre gosto de trazer isso, porque me comove muito quando eu assisto também séries ou filmes baseados em fatos reais, porque parece que toca mais o nosso coração quando você sabe que é baseado num fato real, do que quando é uma ficção, né? Algo escrito, algo inventado, né? Porque a teoria, né? O papel aceita tudo, você pode escrever tudo, você pode fazer uma história bonita, mas as nossas histórias, além de elas serem bonitas, algumas delas são sofridas, algumas delas são difíceis, mas algumas delas, assim, também elas nos trazem tanta luz, elas nos trazem tanta esperança e tanta vitória sobre elas, que a gente sabe que a gente vai conseguir ajudar muitas pessoas. E isso já é o primeiro passo, o primeiro reconhecimento, né? A primeira gratificação que nós podemos ter. Com Além, certeza. depois, claro, da venda do nosso livro. Mas a primeira gratificação é saber que essas histórias vão ajudar alguém. Então, esse título que você escolheu, Renata, Querer é Poder, esse título, ele teve uma decisão especial sua por você escolher ele. Fale um pouquinho mais sobre o porquê tocou o seu coração de você escolher esse título. Querer é Poder. Então, Fala um pouco sobre isso. primeiro eu vou falar uma coisa que eu acho que é importante mencionar também, de que uma coisa que eu nunca pensei que começar esse projeto de escrever um livro
eu entrei para ele para realizar, né, um sonho de me tornar escritora, que eu sempre quis ser escritora, mas de livros de criança. Então, quando surgiu a oportunidade, minha irmã me chamou, eu inicialmente falei não, mas depois repensei pelo intuito de ajudar pessoas, eu decidi a entrar para esse projeto, mas eu não tinha pensado que esse projeto também me ajudaria, também seria bom para mim, para que eu ocorresse mudanças na minha vida. Uhum, E de como eu era, ainda sou, lógico, tímida demais, que eu nunca que faria uma live, que eu nunca, sabe, eh, coloquei quis colocar o meu nome para, né, para aparecer, para ser vista, e devagarzinho isso tá sendo modificado e é muito gratificante ver isso em mim, vendo, sabe, me sentindo melhor, sentindo que eu estou melhorando e progredindo. Mas vamos lá. Querer é poder é porque realmente eu acredito que quando você decide, você toma decisões na tua vida e você tem um objetivo, ou às vezes você coloca uma ideia e vai deixando ser levada para algum lugar e você tem um foco no que você quer, tudo é possível. Então, eu quando era nova, eu tinha, acho que eu era muito valente e quando todos duvidaram de que eu podia, ou talvez tenham duvidado, porque eu era uma pessoa, tinha 19 anos na época, não sabia falar uma palavra de inglês. Então, quando eu falei que eu estava indo para os Estados Unidos, todo mundo, você tá doida? Como assim? Você fala inglês? Não, não falo. Não, mas vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. E, e lá fui eu com a minha trouxinha, sabe, para ir de férias, mas já saí do Brasil com o pensamento de que talvez fosse possível, não sabia ainda. E fui com a cara e com a coragem e, e não olhei para trás, nem um momento quando eu decidi ficar aqui nos Estados Unidos, que você tinha perguntado também para me apresentar onde eu moro nos Estados Unidos. É, não olhei para trás e falei, não, com todas as dificuldades, tinha dificuldades, tinha dias difíceis, muitos dias difíceis, eu nunca olhei para trás e falei, não, não, isso não é para mim, eu não vou conseguir, isso não é a vida para mim. Nunca olhei para trás e pensei isso. Eu pensei só que, não, eu vou, estou aqui agora, estou passando por essas dificuldades, mas isso é porque eu estou começando e isso é só o começo e eu vou chegar onde eu quero. Eu vou melhorando, vou dando de passinho em passinho, vou aprendendo inglês. Então, é assim. Então, eu tive o objetivo de que eu queria ficar aqui, de que eu queria construir uma vida aqui. E foi assim, para mim deu tudo certo. Então, eu acredito que se realmente você tem um objetivo, as coisas dão certo, os pontinhos vão, sabe, vão se encaixando em tudo. Os pontos finais vão se encaixando onde são necessários. a gente vai aprendendo com a jornada, né? A gente vai aprendendo com o caminhar, né? E, Então, e nunca esquecer de todos que me ajudaram, sabe? Que eu vou ser eternamente grata aos meus irmãos, a pessoas para com que eu trabalhei. Nossa, sabe, as pessoas é, estendem a mão para você e te ajudam a caminhar, caminham junto com você. E então a ajuda das pessoas é muito importante, com certeza. Mas a pessoa tem que querer para poder ir em frente. Não é, sabe, se as pessoas estendem a mão e você não aceita ajuda, você pode não ir onde você quer. Mas foi tudo muito, muito bom. Tudo deu muito certo para mim, graças a Deus. tu falou uma coisa muito importante, né? As pessoas precisam querer aceitar a ajuda. E Isso. isso não vale só para a ajuda, muitas vezes, mas também para as oportunidades, né? E muitas vezes a gente, assim, eu gosto de citar isso nas nossas lives, porque a maioria de nós tem
poucas meninas aí que estão entre os 30 e 40, né? A maioria estão acima dos 45, 50, 60 anos. Então, a gente, na nossa idade, a gente muitas vezes, na minha idade, pelo menos, a gente não se permitia muito sonhar com É, coisas que talvez a gente sonhava lá na adolescência ou na fase infantil, né? De um dia poder realizar. E aí, quando as oportunidades surgem, a gente meio que é pega de surpresa, né? E aí a gente pensa, mas não é para mim isso, nessa idade agora, né? Como, né? Não tem como, né? E aí você fica assim meio que dividida, né? Entre a vontade de realizar o sonho e a insegurança de você não conseguir. E isso. aí, o importante disso, quando a gente, que nem você citou ali, que a gente precisa aceitar ser ajudada, é a gente, além de aceitar ser ajudada e aproveitar as oportunidades, a gente precisa querer aprender também, né? Isso, muito importante. Porque a gente, ninguém nasce sabendo as coisas, né? Então a gente precisa aprender, a gente precisa se capacitar, a gente precisa se automatizar, precisa evoluir. Claro que muitas coisas a gente não consegue mais na mesma velocidade que a gente conseguiria 20, 30 anos atrás, mas até mesmo a tecnologia, todas nós, na nossa idade, temos dificuldade com a tecnologia, né? Temos dificuldade para fazer vídeos, lives, para entender tudo como que funciona, salvar um vídeo, subir um vídeo, colocar para o YouTube, salvar no Instagram, compartilhar, né? Todas essas coisas são coisas assim lentas para a nossa capacidade nesse momento, nessa fase da nossa, nessa idade, né? Mas nada é impossível, né? A gente vai tentando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, uma vai ajudando aqui, a outra vai ajudando ali, e a gente vai superando essas dificuldades e a gente vai aproveitando essas oportunidades para também aprender. Então, a gente não está só escrevendo o nosso capítulo para esse livro, a gente está aprendendo muitas coisas novas, né? E a gente está se vendo nesse grupo, assim, com as nossas reuniões semanais, agora quinzenais, a gente se tornou praticamente uma família, Família, porque com certeza. a gente está, assim, uh, como que eu vou dizer assim, solidarizado, né? A gente está com empatia pelo outro, a gente está assim, sedento de saber, né? A gente quer aprender o que a outra sabe para ensinar para nós, mas a gente também quer compartilhar. Ah, eu já sei fazer isso, posso te ajudar, né? Então, essa troca, assim, para mim, no particularmente, para mim, está sendo muito valiosa, muito importante. Então, esse primeiro grupo, eu já falei isso para a Daiane, já falei para o Samuel também, e o primeiro capítulo de um livro que eu estou escrevendo, para mim, vai ser uma marca, assim, muito, muito grande, porque eu já tive outros convites e eu não me identifiquei com a maneira como que eu teria que proceder para fazer o meu capítulo, e eu acabei não aceitando porque me senti insegura e não me senti capaz. Mas esse, Mulheres Vibrantes, que é o primeiro livro que eu entrei, assim, eu recebi tanto carinho, tanto cuidado, tanto ensinamento, tanto conhecimento de valor, que, nossa, foi assim um pontapé inicial, como se diz, assim, que não deixa dúvidas, é como você falou antes, né? Eu não olho para trás e me arrependo de ter Exato. entrado. Não, eu só olho para frente e quero fazer mais e mais e mais, como a Renata também, a Roberta também já tá, perdão, Roberta, sempre eu fico misturando você e a sua irmã. Mas a Roberta, ela também já está no livro da Renata, que é a irmã da Roberta, né? Que é a outra organizadora do outro livro, né? Então, quando a Isso. gente fala do livro Mulheres Vibrantes, a gente quase nunca deixa de falar um pouco também do livro Superação, que é o livro que a Renata está organizando. E eu e a Roberta, a gente está nos dois livros, né? Então, a gente está
escrevendo um capítulo de Mulheres Vibrantes e um capítulo de superação. E isso para nós é algo muito grandioso. Para ti, então, que é a sua irmã que está organizando um livro, deve ser mais valioso ainda. E os dois livros vão ter um lançamento assim, um lançamento surreal, né? Porque Exato. tanto você como a sua irmã Renata, né, vocês conseguiram essa oportunidade aí nos Estados Unidos para lançar na Biblioteca Brasileira e nos Estados Unidos esses dois livros. Então, olha o Exato. quanto que isso é importante. Então, nós temos que levantar as mãos para o céu e agradecer todos os dias, porque nós fomos agraciadas, abençoadas por essa equipe, né, que está aí organizando esses livros, a Renata e a Daiane, e principalmente o nosso editor e mentor aí, o Samuel. E então a gente, nossa, é assim tudo de bom, sabe? Não tem assim um momento assim que a gente pensa assim, nossa, mas agora chegando numa fase difícil, agora Pois é. eu tô preocupada, agora tá pesado. Não, tá tudo assim numa energia tão boa, numa energia tão leve, tudo assim se organizando. Parece que quando surge algum obstáculo, algum desafio um pouquinho maior, é um ou dois, tudo se organizou novamente, né? Se equilibrou novamente. Então, assim, é uma experiência muito gostosa. E as É. pessoas que estão aqui nos assistindo, e elas têm esse desejo, uma coisa que a gente quer trazer muito para vocês aqui, ó, não deixem os seus sonhos ficarem sufocados, né? Se você tem algum sonho de fazer algo na sua vida, seja escrever um capítulo, um livro, seja contar a sua história, seja fazer uma terapia, uma mentoria, ou seja, realizar um sonho que você tinha lá do seu tempo de infância e da adolescência, e você chegar lá nos 50, 60 e se aposentar, e você pensar assim, agora o que eu vou fazer na minha vida? Eu vou parar de trabalhar, agora eu vou fazer o quê? Esse é o momento para você buscar lá o seu sonho, reaviver isso dentro de você, né? Reavivar isso, fazer isso vibrar novamente, vir novamente aquela energia boa. Porque nesse momento é um momento que a gente tem um pouco mais de tempo, a maioria já estão com os filhos grandes ou encaminhados na vida. Então, é um momento assim que eu acho que a mulher, principalmente depois dos 40, 50, ela tem que se dedicar um pouco mais a pensar em si e a realizar as coisas que lhe deixam bem e feliz, né? Porque quando a gente está bem e está feliz, a gente consegue ser uma companhia agradável, a gente consegue ajudar os outros de uma maneira mais eficaz e a gente consegue ser também alguém que vai olhar para a gente e vai dizer como essa mulher que eu quero ser, é fazer o que ela faz que eu quero fazer. E se ela consegue, eu também consigo. Então, é essa a energia que a gente quer passar para as mulheres, né? Principalmente as mulheres vibrantes, né? Por isso que esse livro já é assim, algo assim que parece que é uma flor abrindo, né? É algo vibrando, é algo surgindo, é algo brotando, né? Então, isso já traz assim essa energia, né? Esse nome do livro já traz essa energia. Então a Com Daiane foi certeza. muito feliz em escolher esse nome, né, também. Com Mas fale certeza. mais um pouco sobre um Fátima, pouquinho, né, umas pinceladinhas só sobre um misto da sua história e do seu capítulo. bom, Mas pode falar, ah, bom, tentar falar sem falar muito, né? sem Sem contar o contar capítulo, muito. né? Bom, então, mas voltando ao fato de que eu era muito valente, né? Muito corajosa em ter saído do Brasil sem falar nada de inglês, para dificultar um pouquinho a minha chegada aqui, quando eu pude vir para cá, porque a passagem na época eu não tinha condições, né, de comprar passagem, essas coisas. Então, uma tia minha que trabalhava na Varig deu a passagem para mim e para minha irmã, para irmos visitar meu irmão, nossos irmãos. Mas um pequeno detalhe, a passagem não tinha voo direto, porque era passagem dada, né? A minha tia disse que ela ia dar a passagem, mas a passagem não era voo direto para Nova York. O voo teria escala no Canadá. Então, tudo bem. Minha irmã veio primeiro, fez um bilhetinho
bilhetinho com tudo onde que ela tinha chegado no Canadá, que eu tinha que pegar isso para ir não sei para onde, que não sei o que eu ia passar para Niagara Falls. E Niagara Falls eu pegava acho que um trem para Grand Central, que na estação de Nova York, e meus irmãos me pegavam lá. E tudo foi parecia muito fácil, né? E eu fui com a cara e com a coragem, com todo o Gente, bilhetinho da minha irmã. Quando eu cheguei no Canadá, ainda no avião, ainda achando tudo uma beleza, que coisa, isso é muito fácil, lá vou eu. Desci no aeroporto do Canadá e ninguém me entendia. Não entendia nada, eu não conseguia falar uma palavra, e aí as lágrimas rolando na minha face. Aí pronto, a valentia foi toda embora e o desespero chegou. E mas como, sei lá, eu acho que, né, a lei da atração, acho que você faz o que você é, você ganha de volta. Eu sempre fui de sempre muito de gostar de ajudar e disso e aquilo. Arrumei o aeroporto inteiro procurando gente que pudesse falar português comigo. E veio um senhorzinho, um velhinho, que eu sou até hoje. Nossa, eu perdi contato com ele, mas eu cheguei a ligar para ele, agradecer milhões de vezes, porque a ajuda que ele me deu. Então ele veio e conseguiu entender o que que eu queria, que eu estava querendo ir para pegar esse meio de transporte para Niagara Falls, e ele falou: "Ó, esse meio de transporte que você está querendo pegar já saiu e só vai amanhã, só amanhã." Aí pronto, aí mais desesperada eu fiquei, né? Falei, como que eu vou fazer? Vou ter que dormir aqui, não sei como é que eu vou fazer para pegar, não sabia nem entrar nesse, né, no ônibus que eu tinha que ir. Só sei que ele, com a sua bondade, me colocou no avião e de lá eu fui direto para o Canadá. Para os Estados Unidos, e lá meus irmãos me pegaram. E então esqueci de Niagara Falls, que eu fui visitar anos depois, com um pouco mais de inglês. É, mas então foi complicado, viu? No começo, né, ter que fazer coisas de trabalho que eu nunca tinha feito na minha vida e, né, limpar a casa e cuidar de criança, que eu nunca no Brasil a gente, né, não sei, não era o serviço que a gente fazia, nunca tinha tido ninguém de neném na nossa família que eu pudesse ter trocado uma fralda, nada. Então foi tudo assim, é, uma coisa que foi um choque cultural muito grande em vários aspectos. Mas, de novo, eu mantive o foco de que aquilo lá era temporário, né? Que não estava me minimizando em nada, que era aprendizagem. E assim eu fui devagarzinho, progredindo, aprendendo inglês, sabe? Não tenho nada contra brasileiros, mas tem muita gente que chega aqui e fica só com brasileiros, só falando português. Então você se isola do inglês dos americanos e é difícil de você conseguir aprender a língua quando você só convive com brasileiros, né? Então eu procurei aprender inglês, depois de trabalho ia para a escola, chegava cansada, no outro dia de novo era outra carga horária grande, mas eu fui aprendendo e progredindo e cheguei a fazer faculdade aqui, né, que eu tinha deixado parado no Brasil e consegui chegar onde eu quis. Né? Então eu acho que, de novo, tem que se esforçar para conseguir chegar onde quer. com a É, cara e com a coragem, né? Com a é. cara e com a coragem. Nossa, Uhum, mas você foi muito corajosa mesmo. Mas pois é. uma coisa que você falou ali que eu acho que na nossa, no nosso grupo tem muito disso, nas pessoas que estão nos capítulos também, a, a lei da atração, né? Com A gente acredita certeza. muito. Nós temos Muito. isso como unanimidade, porque a gente, quem entende a lei da atração, sabe que o favor não vem daquela pessoa que você fez o favor, ela vem de uma Uhum, outra pessoa, né? Então, a lei da atração, ela é uma corrente, ela não é ligada por elos, ela é ligada por uma sinergia, por uma
por uma onda, por uma energia, né? Por uma atração. E a gente que é grato e a gente que trabalha a gratidão e a lei da atração, por incrível que pareça, quando a gente passa por momentos desafiadores ou momentos difíceis, e a gente às vezes por uns flash de momento, assim, a gente até pensa, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Eu tô perdida, né? Eu vou ter que, não vou conseguir sair dessa situação. E quando você dá um tempinho, assim, às vezes só um fechar de olhos ali e se concentrar um pouco. Não, mas uma solução vai chegar. E a solução chega, assim, como um relâmpago, né? E isso já me aconteceu muitas vezes, muitas Nossa, vezes. com E eu, certeza. assim, nossa, eu sempre agradeço, assim como você falou também, né? Se eu consigo entrar em contato com a pessoa depois, eu agradeço direto a pessoa. Mas se eu não consigo mais contato com a pessoa, eu agradeço mesmo assim, nas minhas orações, nas minhas lembranças, porque a gratidão, ela atrai as bênçãos, né? Ela atrai as graças. E ela atrai toda ajuda que a gente precisa em qualquer momento de dificuldade que a gente se encontrar. A ajuda sempre vem. Então, isso que você falou é algo muito importante, assim, para também trazer uh, esse conhecimento, esse autoconhecimento para essas pessoas que vão ler nossos capítulos assim, para elas também entender que às vezes os momentos difíceis que elas estão passando, talvez elas não consigam resolver ou não consigam ver a solução, ver a oportunidade, ver a situação de uma maneira de ver a ocasião, porque às vezes a ocasião que está ocorrendo, as coisas é que também vai trazer a ação e a atitude que você precisa ter para você conseguir resolver aquilo. E às vezes você fica petrificada ali, sem ação, sem atitude, e aí você perde aquela ocasião ali que você tem. Então, muitas vezes, parte de nós também, né? Que nem você, né, foi aeroporto afora, vendo quem que estava ali, quem que ia saber falar o português, e depois lá nos Estados Unidos foi trabalhar de dia, estudar de noite, tentar aprender, né? Você não ficou, eu vou me relacionar só com pessoas que falam a minha língua. Não preciso, se eu tenho pessoas que falam a minha língua, não preciso dos Isso, ingleses, né? Mas você não se sentia parte, você não se sentia presente, né? Se você não fosse aprender a língua deles, né? Não se exato. sentia inclusa na sociedade. É, E isso que também está faltando para nós. Muitas pessoas que estão com os seus desafios e seus problemas muito acumulados e muito sufocados dentro da pessoa, e a pessoa acha que aquele problema ele é só dela. Só ela tem aquele problema. Então, ela não quer exato. colocar isso para fora e nem colocar para o mundo. E aí, o que acontece? Ela não quer se socializar. Ela não quer trazer isso à tona, né? E aí acontece que a pessoa fica isolada mesmo, a pessoa se sente solitária, a pessoa fica isolada, a pessoa entra na depressão, a pessoa tem pensamentos suicidas, a pessoa não consegue resolver nem problemas simples, às vezes desafios simples, porque a pessoa bloqueia, né? Porque a energia bloqueia. Então, isso tudo é o que a gente também está trazendo nesses nossos capítulos, né? Essas atitudes, essas ações que a gente precisa ter, essas aceitações também das situações, né? Então, isso que a Roberta trouxe, eu acho muito importante a gente também, assim, aprofundar um pouco a nossa reflexão nisso, né? A É. gratidão e a atração. Trabalhar a lei da Então, atração. Eu atraio aquilo que eu quero. Então, se eu não quero algo, eu não posso ficar só pensando nisso ou colocando energia nisso, porque se eu colocar energia nisso, eu vou ficar sem energia para realizar outras coisas. Se eu colocar uma exato, energia em algo que eu não quero, por exemplo. Eu não quero uma coisa, mas eu estou sempre pensando que eu não quero exato. isso mais para mim, mas eu não estou pensando naquilo que eu realmente quero. É, Então, eu não vou pensar no que eu não é, quero, vou é, atrair aquilo que eu quero. exato, que a lei E do olha, universo não, na lei da atração não sabe que você quer ou que você sabe, é o que você estiver focando realmente aparece. Pode ser positivo ou negativo. Você focou naquilo, é o que vai, né, concretizar na tua vida. Eu acredito nisso. Mas, Fátima, eu queria saber também de você, como que, a respeito do teu capítulo,
como que foi a tua decisão de escrever, virar, também de se tornar escritora? Ah, e a minha decisão também foi bem, assim, algo bem, primeiramente difícil, né? Como eu disse já no início, né? Pensei, será, né? Aquela insegurança, né? De achar que não era possível. E aí depois a outra dúvida foi o que eu vou colocar, né? Como um capítulo vibrante, né? Como mulher vibrante. E aí eu fui pensando e fui refletindo em tudo que já tinha passado na minha vida e quais os momentos que eu me senti vibrando por algo que eu tinha resolvido ou por algo que tinha me acontecido. E aí foi indo, sabe? Eu fui pegando um fiozinho aqui, um fiozinho ali, e foi algo assim tão leve, tão bom. Leve no sentido assim, que eu consegui colocar para fora com facilidade, né? Através de áudios. Eu gravei os áudios e coloquei em áudio tudo aquilo que eu gostaria de colocar no capítulo. E eu não percebi que eu entrava de um assunto para outro assunto, e assim eu ia pegando nas 5 décadas da minha vida, né? Eu fui pegando partes de momentos que eu achei que eu tinha grandes superações e grandes momentos vibrantes, né? E aí, ao chegar no final dos áudios, eu não tinha percebido que, na verdade, eu já tinha duas histórias, eu já tinha duas, como que se diz agora assim, dois capítulos diferentes, né? Eu tinha um de superação e tinha um de mulher vibrante. Então, isso para mim foi muito grandioso também, porque, na verdade, assim, eu pensei assim, meu Deus, né? Eu coloquei para fora aquilo ali, sim. Eu, na verdade, fui relatando a minha vida nesses áudios, assim, tipo, fazendo uma retrospectiva na minha vida. Dos 5 aos 10, dos 10 aos 20, dos 20 aos 30, dos 30 aos 40 e dos 40 aos 50. E o título até da minha palestra vai ser também, né? 5 décadas de evolução, né? Então isso é algo assim que me ajudou muito também a escolher esse título, porque eu percebi que a cada década eu tinha tamanha evolução que, assim, me comparando com outras pessoas, claro, cada pessoa é única, cada pessoa age de um jeito, cada pessoa vê de um jeito. Mas eu, assim, percebi que eu me tornei adulta muito mais cedo que minhas primas, por exemplo. Eu me tornei muito mais... eu tinha mais autonomia, eu tinha mais poder de decisão muito mais cedo do que outras pessoas com quem eu me relacionava, minhas amigas, minhas colegas. Teve que E isso tudo, amadurecer muito isso, cedo, né? mas eu, além de eu ter a vida diferente delas também, eu ter problemas diferentes, ter desafios diferentes, mas eu enfrentava eles de forma diferente. E isso me chamou a atenção quando eu comecei de ver isso. E aí eu pensei, caramba, Coragem. né? Eu nunca tinha pensado nisso. Nunca tinha pensado dessa forma. Você é incrível, viu? Eu sou fã número um sua. Nossa Senhora, você é realmente. Que história, nossa, saber, né, É, todas as dificuldades, tudo que você passou na vida. E você ser essa mulher tão vibrante, tão positiva, tão carismática, tão. Nossa, realmente muito, muito bom estar com e você nesse projeto. Nossa, muito eu bom. tinha tudo, né? Sempre dizem, né? Você teria tudo para ser deprimida, para ser triste, para Exato, ser exato. mas eu nunca via. Eu acho que porque a minha vida foi difícil desde pequena, né? Então, muitas famílias, muitas mães, muitos pais, algumas partes dessa história estão no capítulo Mulheres Vibrantes, outra Uhum. está no capítulo Superação, mas para quem não me conhece ainda, né? Eu passei por muitas casas, muitas mudanças. Eu perdi mãe, eu fui doada para a criação, depois eu perdi mãe adotiva, depois perdi
pai adotivo, e assim eu fui perdendo pessoas e perdendo lugares, né? E tendo que mudar de lugares, mudar de casa, fazer a cada 5, 6 anos eu tinha uma nova adaptação na minha vida, não era uma infância ou uma adolescência normal, entre aspas, né? Como as outras famílias que ou a criança fica com os pais até casar, por exemplo, ou até sair para trabalhar, e não, no meu caso já era diferente, né? Pois é. Então, isso tudo, assim, mexeu muito com o meu emocional, com o meu psicológico. Mas eu acho que por isso mesmo, por eu ter sido talvez uma criança carente, e uma criança que talvez faltou o afeto, faltou o colo, faltou a compreensão, eu me fechava por algumas vezes dentro de mim, mas eu me apegava muito sempre à minha fé. Eu me apegava muito Que às bom. minhas, É importante. eu tinha minhas visões, eu tinha meus amigos imaginários, né? Então eu conversava com meus Que amigos coisa. imaginários. Então desde pequena eu visualizava muito as Que coisas. legal. Então eu visualizava o que eu queria, o que eu não estava tendo. Fisicamente, por exemplo, uma boneca de cabelo. Meu Deus, meu sonho era ter uma boneca de cabelo, mas meus pais, meus avós não tinham para me dar uma boneca de cabelo. Tanto que eu pedia tanto uma boneca de cabelo que quando eu tinha 12 anos, eu ganhei a boneca de cabelo. E aí eu Olha só. menstruei e não queria mais brincar de boneca de cabelo. E aí aquilo Ah, foi um choque para mim, né? Agora que eu não quero mais brincar de boneca de cabelo, eu ganhei nossa. a boneca de cabelo, né? Ah, Então, assim, eu visualizava a boneca que de cabelo, né? coisa. E Então, aparece eu mesmo. botava umas meia na boneca, assim, uma meia masculina, eu pegava, botava a meia na cabecinha da boneca e deixava o rabinho da meia pendurado para trás, assim, a Olha ponta do pé. só. E aí eu fazia chuquinha na cabecinha da boneca, e as bonecas eram aquelas de plástico, sem cabelo, só com o cabelinho desenhado, sabe, assim. E assim eu imaginava. E assim eu imaginava um dia a minha família, meus filhos, a minha vida adulta, os meus sonhos que eu queria realizar. Então eu acho porque eu sempre fui muito sonhadora, sabe? Hum, E fui muito criticada por isso também. Então, às vezes, eu me fechava no meu mundinho assim, e quando eu podia ficar sozinha no meu mundinho e podia visualizar minhas coisas e sonhar, aquilo me fazia bem, porque aquilo me trazia paz, porque eu me conectava comigo mesma. E aí, quando foi vindo a fase adulta, eu fui deixando isso muito de lado, um pouco por vergonha, né? E um pouco para não querer ser chamada a atenção. Ah, você vive no mundo da lua, você vive no mundo da ilusão, né? E aí eu fui deixando isso para trás. E aí eu fui vivendo a minha fase da vida adulta, fui criando meus filhos, casei, tive meus filhos, construí meu lar, depois cuidei meus pais quando ficaram mais velhos e precisaram de cuidados. E tudo isso foi ficando, e foi ficando para trás, foi ficando dentro de mim, né? E eu fui me desapegando daquela minha essência. E aí certo. teve um momento que o meu corpo reclamou sobre tudo isso, né? Então, É. em detalhes, muitas dessas coisas eu conto no livro, porque aí eu tive um câncer e Uhum. depois do câncer eu resolvi que eu não ia mais deixar de sonhar, que eu ia começar a visualizar minhas coisas novamente, que eu ia me conectar com a minha essência, não importasse o que o mundo É. dizia, ou o que o mundo É. faria, ou que eu ia viver, o que eu sentia e o que me deixava feliz e que me deixava bem. E foi aí que eu realmente comecei a desabrochar mais e viver realmente aquilo que eu sentia. Eu não escondia mais nada, não escondo mais nada nem de mim, né? Muito menos das outras pessoas. Então, Que o que eu bom. preciso falar e colocar para fora, eu coloco. Por mais que às vezes magoe a mim, porque eu sei que eu vou magoar outras pessoas, e às vezes magoa as outras pessoas também. Mas é o meu ser que está em jogo, né? A minha vida que está em Isso, jogo. Então, quem chega exatamente. perto de um final onde você sente e você vê que você pode talvez não ter mais muito tempo, aí você pensa assim, caramba, o que eu estou fazendo na minha vida não é isso que Deus quer. Deus quer que a gente viva plena, feliz, alegre, viva a nossa essência, né? Então é isso que Deus quer de todos nós. Então eu posso viver isso, eu posso escolher viver isso e eu posso ajudar outras pessoas a querer viver isso também, né? Porque é possível, todos nós temos esse direito, né? Então, é por isso que eu resolvi também aceitar, né, esse convite de escrever essa história nesse livro. E a gente agora vai ter que falar um pouquinho, né, também, já estamos conversando muito aqui, né, mas vamos ter Tá que falar um certo. pouquinho do nosso lançamento, né, a gente falou um pouquinho que ele vai ser lançado, né,
em Nova York, em agosto. Também a gente vai ter o nosso lançamento online, agora dia 28 e dia 29 de junho. Uhum. E aí a gente vai ter surpresas também, a gente vai ter palestra com todas as coautoras, né? A gente vai fazer um evento maravilhoso, onde a gente ainda vai trazer todos os detalhes aqui nas nossas redes sociais. A gente pede para vocês nos seguirem, a Isso. Roberta, eu, a Daiane, o Samuel, que é o dono da editora. Sigam nós e aí ficam por dentro de todas as novidades. A gente vai ter desconto nos primeiros livros, a gente vai fazer um desconto bem bacana para quem já se disponibilizar a colocar o seu nome na lista, né, de espera. E Isso. também a gente vai ter umas surpresas para as primeiras pessoas que adquirirem os livros, né? Então a gente já Isso. está aí divulgando isso aí. Fale mais um pouco sobre isso também, Roberto, o que você Pois tem é. a nos dizer aí sobre isso e vamos convidar É, as pessoas para aderir nossos livros também. com certeza. O nosso lançamento, né, vai ser no final de junho do livro Mulheres Vibrantes. E como você falou, nós vamos estar, cada coautor, ou boa parte dos coautores vão estar oferecendo palestras. Então, quem quiser participar do evento, vai ser o dia todo de palestras, que quem quiser, né, pode ficar o dia inteiro, pode escolher entrar e assistir as palestras que quiser, já ganhará o livro, né, se for participar do evento, do lançamento do livro. E eu vou falar sobre inteligência emocional, que é um tema que eu gosto muito. E o lançamento dos livros também, tanto do Mulheres Vibrantes como Superação, também será lançado, como você já falou, em Nova York, em 13 de agosto. Então, quem quiser, a gente também vai estar divulgando o endereço do lugar em Nova York. E então, nossa, gente, seria muito bom se tiver uma presença muito grande da comunidade brasileira, que tem muitos brasileiros em Nova York e por volta aqui, para estarem lá. E vai ser fantástico. Nossa Senhora, já estou ficando ansiosa só de pensar. Nossa Senhora, muito, muito legal. Ah, imagina, você que vai estar lá presente Então, presencialmente. Nossa, é, deve ser uma emoção muito grande. Mas um dia também, se Deus quiser, também vou estar com presente certeza. num lançamento presencial, assim, com mais coautoras, ou se Deus quiser, né? Esse Deus é o quiser. primeiro de muitos, né? O primeiro de Com muitos. certeza, com certeza. Uhum. Mas, pessoal, a gente agradece muito quem entrou aqui, quem nos apoiou, quem enviou os coraçãozinhos aí, Muito quem obrigada, comentou. gente. A Daiane agora colocou ali, ó, continuem acreditando, agindo e vibrando na vida. Vocês são contribuição para a humanidade. E Com você ajuda a certeza. gente, Daiane, em tudo. Nossa, Ela nos muito, muito bom. ajuda. A Daiane, Samuel, minha irmã, como organizadora também, a Daiane como organizadora, Samuel como nosso editor e nosso amigo também já, né? Eu acredito que realmente nós formamos uma grande família de família e amigos próximos um do outro. Ele também é muito, muito bonzinho, muito ajuda a gente em tudo que a gente precisa. É fantástico. O processo de escrever um livro realmente é mais do que escrever um livro e se tornar um autor. É aprendizagem, sabe, toda semana. É muito, muito gratificante. Com certeza, com certeza. Olha, Daiane ali, vocês me deixaram emocionada nessa live. A nós também, Daiane, porque a gente ama muito você e Com tudo que a certeza. gente falou aqui é do fundo do nosso coração. E, pessoal, quem está nos assistindo, a live ao vivo aqui ou o vídeo gravado, adquira o nosso livro, porque só a história da Daiane já vale Com muito, certeza. muito a pena, porque a Nossa. Daiane hoje é mentora de comunicação Uhum. e ela tinha sérios problemas com timidez e ela teve muitos outros desafios grandiosos na vida dela e hoje ela é essa mulher aí vibrante que trouxe essas
11 coautoras aí para fazer esse livro dela. Então, nossa, é só agradecer, né, a oportunidade e a essa pessoa maravilhosa que você é. Gratidão, Com gratidão. Tem certeza. alguma Muita gratidão. frase, Roberta, que você quer deixar como uma frase final aqui? Uma mensagem? Ah, acho que se eu tiver que falar uma coisa é que realmente sempre busquem a, a realizar os seus desejos, as suas vontades, os seus objetivos, porque às vezes a gente tem sonhos, mas não vai atrás. Então, esses sonhos ficam engavetados. Sonho que você tenha, qualquer vontade que você tenha, e corra atrás, porque vale a pena. É, porque tudo é feito de pensamento, sentimento e ação, né? Isso. Então, a gente precisa usar isso, né? Eu sempre falo isso como mentora de estilo de vida, né? Eu trabalho muito a mentalidade correlacionada com a emoção, com o coração, né? E também com a ação. Então, nada funciona sem essas três coisas, né? Eu preciso pensar e planejar, né? Depois eu preciso sentir e usar a emoção como combustível, né? A agir, ter aquela atitude que vai me impulsionar e que vai fazer com que eu atinja a minha meta, né? Então, se tá difícil fazer tudo na vida é difícil, nada é fácil. Tudo na vida você precisa se esforçar para conseguir. Então, até Com mesmo para estar certeza. aqui e fazer um capítulo de um livro, a gente teve várias horas de estudo, várias horas dedicadas ao aprendizado, várias horas dedicadas a gente estar se relacionando com as outras pessoas, com as outras coautoras, aprendendo com elas, fazendo live com elas. Então, essa doação espontânea que também a gente está tendo aqui umas com as outras, para o nosso crescimento intelectual está ajudando muito. Então, nunca desmereça nada que você possa receber ou fazer de graça para alguém. Porque às vezes as pessoas dizem assim, mas eu não vou assistir aquela live, estão lá uma hora quase falando lá, uma coisa que tá lá de graça lá no Instagram, não vou nem assistir, porque não deve valer a pena. Vale a pena sim, porque quando você assiste uma live de pessoas que estão engajadas em um projeto ou em algo que é para evolução pessoal e a evolução também das pessoas que vão adquirir aquele resultado, né, daquele projeto, tudo é válido. E Com sempre tem alguma certeza. parte que a gente vai escutar e vai dizer assim, nossa, aqui eu me encaixo, isso me tocou, isso eu senti algo diferente quando eu ouvi isso. E isso que vai fazer renascer de novo aquela luzinha lá dentro de cada uma de nós e a gente ter aquela força e aquela vontade de partir para cima, né, e partir para a ação. Com Então essa é a mensagem que eu deixo certeza. aqui para vocês também. Eu Mulheres também. vibrantes. E se alguém tiver interesse em entrar num projeto de escrever um livro, de saber como é, entra em contato comigo, com a Fátima, que a gente encaminha para as pessoas que, né, os organizadores dos livros, para o editor, Samuel, e vocês, se decidirem entrar num projeto assim, terão muita ajuda e será muito gratificante, isso eu garanto. Com certeza. E a Daiane, né, que é a nossa organizadora do livro, já está com o É, projeto número 2, né, volume 2. Então, quem quiser isso, e a entrar no Renata projeto também. volume 2, a Renata também já lançou, né, Uhum, Superação volume é, 2. isso. Então, já tem oportunidade, vocês já têm organizadora do livro, é só vocês dizer o sim, não, eu quero sim escrever um capítulo para o livro tal, e procurar qualquer uma de nós aí, que a gente já passa o contato das organizadoras aí, para que vocês possam também ser uma escritora e colocar a voz também no mundo aí. Com Uma boa certeza. noite a todos vocês e que Deus acompanhe a todos e até nossas próximas lives aí, que ainda vão ter algumas durante agora, finzinho de maio e começo de junho, né? A gente ainda vai fazer algumas lives aí. Uma boa noite a Gratidão, todos. Fátima. Boa noite, muito obrigada. Imagina.
Eu que agradeço. Gratidão. Gratidão. Beijo. Boa noite. Tchau, boa noite.